Show, já tô gravando outro em série aqui, vambora. Vamos que vamos, tá? Então, já estamos nessa situação aqui, né? Com o print aqui, né? E vamos tentar entender agora. Agora a gente vai pra Python puro aqui, tá? Agora virou Python. Vambora. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Quais são as estruturas de dados que existem no Python? Estruturas de dados que eu falo é string... Que existe outro conceito de estrutura de dados na programação, tá? Mas quais são os dados, né? Quais são os dados básicos, os tipos de dados básicos aí do Python, tá? Então eu vou utilizar aqui de um comando chamado type, tá? Uma função chamada type. Se eu colocar print, vocês sabem o que é, né? Print joga em tela aqui o resultado que eu tô tendo. Então eu vou colocar o type aqui, por exemplo, disso aqui, né? Sim. Isso aqui vai me gerar uma string, né? Olha lá, classe string, né? Esse type, ele vai basicamente pegar o que está aqui dentro e retornar a classe, né? O tipo dessa variável. Então eu vou usar esse type para eu ir discutindo com vocês aqui alguns tipos de variável. Então, como acabou de ser apresentado aqui, isso aqui é uma string, né? String é basicamente um texto, né? Uma cadeia de caracteres. Quando você pega uma linguagem mais de baixo nível, você pega uma linguagem mais perto do computador, como C++, você tem que fazer uma matriz com caracteres para você chegar numa string, né? E ficar mais claro o que é uma string, por que chama string. Um texto é basicamente uma matriz de vários caracteres, tá? E cada caractere pode ser representado por números também. Mas enfim, isso é um pouco mais profundo. Estou só mostrando para vocês. Então, string é como se fosse uma teia, né? Uma cadeia de caracteres. Então, isso aqui também podia ser um caractere só, né? Um M, por exemplo. É um caractere só, né? Mas é uma string também, beleza? No Python, o Python trata tudo isso como... Eu nem salvei, né? Vou rodar de novo. É uma string também. Beleza. Vamos para outro tipo de variável. Vamos para o 1 agora. O 1 é o que? É um inteiro, né? Concordam comigo? Que é diferente de um ponto, tá? Isso aqui... Pô, mandei mal. Cliquei ali numa parada. Isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui é um float e o outro é um int. Qual que é a diferença? O int, né, que é esse cara aqui, ele... Em outras linguagens, né, inclusive no Python, ele pode acabar sendo erros, né? Porque o inteiro, quando você divide um inteiro, você espera, por exemplo, se eu pegar aqui um 7/3, né? Você espera o quê, né? Eu dizendo pra vocês que 7 e 3, eles são inteiros. Em outras linguagens, eles vão fazer o seguinte. Você dividiu o inteiro por inteiro, gera um inteiro. Então eu vou gerar isso aqui, ó. Ó, 2. O que é 2? Uma divisão sem resto, né? Basicamente, se eu tirar aqui o inteiro, ele vai... O Python, ele faz isso para te ajudar, tá? Sem brincadeira, já caiu ponte, caiu prédio, caiu erro de conta disso aqui. Isso aqui em outras linguagens era muito problema, tá? Muito problema. O Python dá uma abstraída isso pra gente. Mas isso é bom vocês entenderem, ó. Aqui, eu basicamente eu tirei a vírgula, né? Eu cortei, como é que fala? Eu trunquei as casas decimais aí do nosso número, né? É isso que esse inteiro, ele tem de diferente do ponto flutuante, né? Ele trunca as casas decimais. O inteiro, ele é um número que não tem casa decimal, tá? E, idealmente, todas as operações com inteiros deveriam gerar novos inteiros, né? Se o Python não abstrair isso pra gente, né? Então, 7/3 deveria dar 2, tá? Só não dá 2 porque o Python, ele é muito legal. E ele converte para ponto flutuante e ele retorna um ponto flutuante. Então, por exemplo, vamos voltar para aquele nosso comando type, tá? 2 é um inteiro, né? É um inteiro. 3 também é um inteiro. Se fosse em C++, 2/3 ia gerar 0, tá? Gerar 0. Só que no Python ele converte para um ponto flutuante pra gente, um float, né? Que, como vocês sabem, o float, ele é um número com vírgula, tá? Isso aqui é uma aulinha um pouco mais aprofundada, tá? Se vocês estiverem com dificuldade nisso, eu recomendo que vocês vejam lá no YouTube a minha aulinha que eu dei lá na SEC, tá? Que, inclusive, ficou muito legal. Ficou uma aula introdutória bem básica lá. A gente contextualizou lá com a galera e tal. Foi bem mais legal. Aqui a gente tá dando uma aula um pouquinho mais aprofundada, tá? Vocês estão tendo dificuldade, eu recomendo que vocês revisem os conteúdos lá.
tá? Mas idealmente isso aqui deveria retornar um inteiro, que é 0, tá? Mas para eu fazer isso, eu tenho que usar a conversão entre tipos aqui, né? Que depois eu vou explicar um pouquinho melhor também como é que funciona. Que isso aqui é um inteiro. Isso aqui é o que deveria acontecer, tá? Quando eu divido 2 por 3. Tudo bem. Então tá, temos um inteiro e um ponto flutuante. Basicamente um inteiro, ele é um ponto flutuante sem vírgula, né? Aliás, o ponto flutuante é um inteiro com vírgula. Pode ser interpretado dessa forma também, né? Beleza. O que mais? Ah, tem lista também. Olha aqui uma lista, né? Lista, você bota um colchete e vai encadeando elementos aqui dentro. Uma coisa, eu posso colocar elementos de diversos tipos aqui dentro, tá? É uma variável complexa, né? Um tipo de dado complexo. Eu posso ter outros tipos de dado aqui dentro, inclusive outras listas também, tá? Isso aqui é válido, tá? Tô fazendo uma coisa válida aqui. Aliás, não é válido porque eu não fechei o colchete, tá? Mas isso aqui é uma lista, né? Que tem várias coisas aqui dentro, né? Então o tipo disso aqui é uma lista, tá? Tudo bem. Que outro tipo de dados a gente pode ter? A gente pode ter um dicionário, né? Algo mais complicado, não vou colocar aqui, tá? Só para não complicar um pouquinho. Se vocês não conhecem o dicionário é uma estrutura um pouquinho mais avançada, então eu vou falar depois do dicionário. A gente pode ter aqui também o booleano, né? O true. Também vai ser falado um pouco mais em breve, então isso aqui é um booleano, um bool, tá? E eu vou limpar aqui esse... É Ctrl L, apertei Ctrl L aqui, tá? Para limpar o terminal. Ctrl L limpa. Posso dar aqui um CLS também. Não, é CLS, é Clear, né? O Clear também limpa. Mas Ctrl L é mais rápido. Então beleza. Mostrei alguns tipos de variáveis. Deixa eu ver quantos minutos está aqui. 6. Tá tranquilo, 7 minutos, aliás. Então, vamos continuar. Tá bom. Então, a gente tem esses tipos todos de variáveis. Tá? Para que isso serve? Por que eu vou usar isso? Tá bom. Vocês sabem criar uma variável. Vou botar aqui var1, tá? Minha primeira variável. Eu vou colocar um igual depois dela. Quando eu coloco um igual, né, uma palavra esquisita depois um igual, pode ter certeza que essa palavra é uma variável. Essa variável serve para quê, né? Pelo mesmo motivo que você tem um contato no seu telefone. Você vai colocar um nomezinho nele, né? Para você conseguir digitar o nome e já acessar aquele valor mais rápido, né? É muito mais fácil, né? Se eu fosse jogando um monte de coisa aqui, eu podia fazer um código de uma linha, mas ia ficar muito ilegível o que está acontecendo, tá? Quando eu tenho uma variável, eu consigo acessar de forma mais fácil o que tem ali dentro. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 10. Tá? O número 10 tá aqui, armazenado. Dentro do var1. Se eu der o print var1, né, como é esperado, eu consigo printar aqui o valor de var1, certo? Então eu acessei o que tem aqui dentro. Esse var1 ele vira basicamente o que está aqui, né? Mesma coisa, se eu ligar pro, sei lá, pro Juliano que está no meu contato, tá? É a mesma coisa que eu digitar o número do Juliano, mas é mais chato digitar o número do Juliano. Eu só escrevo Juliano e ele vai substituir Juliano pelo número do Juliano e vai ligar, tá? Então isso aqui é basicamente tipo uma função ligar, né? Aqui não é ligar, é printar, né? É expor em tela, né? Então variável serve para isso. Eu posso armazenar variáveis de diversos tipos, né? Eu posso botar aqui o Juliano. Aí, ó, se eu botar aqui, eu jogar o var1, ele vai escrever Juliano, né? Enfim. Beleza, faz sentido. A gente tem diversos tipos de variáveis. A gente aprendeu isso agora, né? Tranquilo. Vamos tentar agora dar uma aprofundadinha em cada tipo, tá? Beleza. Vamos começar então com uma variável do tipo inteiro. Vou colocar o inteiro é 10. Tá? O Copilot sugeriu, eu gostei. Inclusive até eu tirei, não lembro se eu tirei. Eu já gravei isso 2 vezes, eu não lembro se eu tirei nesse vídeo ou no outro, né? Mas enfim, vamos pegar um inteiro aqui. O que a gente pode fazer com o inteiro? Isso é interessante, ó. Se eu pegar um inteiro, né? Eu posso pegar um inteiro e somar outro inteiro, né? Posso fazer isso, né? Eu posso... Eu vou até tirar esse cara do meio. Pronto. Vai fazer mais sentido. Então eu tenho um inteiro aqui. Eu posso somar um inteiro com outro inteiro. Então, ah lá, deu 30. Posso fazer isso. E se eu tivesse agora
Eu tô... A ordem que eu tô fazendo aqui, eu tô mandando mal, né? Tô tentando explicar pra vocês aqui a utilidade da coisa. É que eu fizesse isso aqui, inteiro 1 mais inteiro 2, né? É a mesma coisa que eu dar 10 mais 20, vai rodar 30, né? Então beleza. E isso agora eu tenho... Eu vou chamar de inteiro também, não quero nem saber, tá? Eu vou botar aqui, o inteiro agora, ele vai se chamar... Juliano. Olha o Juliano participando da nossa aula aí. Garcia. Tá? O que vocês acham que vai acontecer se eu somar um inteiro 1 com um inteiro 2, né? Que não é inteiro, é string. Fui rápido, hein? Ó. O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou juntar, né? Uma coisa com a outra. Então vocês percebem o seguinte, ó. Esse operador mais aqui, ele tem utilidades diferentes para tipos de dados diferentes. Se eu tiver uma string, ele vai juntar uma coisa com a outra. Se eu tiver um inteiro, ele vai somar. Se eu tiver um float, ele também vai somar, né? Se eu tiver uma lista, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode explorar agora. Então, vou botar aqui lista 1, né? Igual isso aqui. Isso é até interessante, tá? Se tiver uma lista com uma string, o que vai acontecer, né? Eu acho que vai dar erro, tá? Eu acho não, né? Vai dar erro. Aí deu erro. Não posso concatenar, né? Somar uma lista com uma string, tá? Mas se fosse uma lista também, uma lista 2. Lista 2, tá? Vou botar aqui. Lista 2. Tá? Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Lembrando, não estou somando os elementos da lista, estou somando as listas, né? Olha lá. Eu concatenei, eu juntei também. Juntei os elementos de cada lista, né? E formei uma listona, tá? Então, existem diferentes métodos, existem diferentes operadores. Os diferentes operadores têm diferentes funções em cada um dos tipos de variáveis, né? Então é interessante vocês conhecerem isso, né? A gente vai estar trabalhando isso nos próximos vídeos aí. Mas eu tô primeiro mostrando pra vocês que, ó, é diferente, pô. Eu somei aqui as listas, ó. E ele juntou. No outro eu somei, ele deu um número maior, né? Ele somou os números. Então é diferente, vocês têm que entender isso, né? Primeira coisa aqui. E agora eu acho que o vídeo já tá num tamanho legal. Acho que dá pra terminar por aqui, né? Mas deu pra entender aqui que a gente tem diferentes tipos de variáveis, né? Que a gente pode armazenar em diferentes variáveis, né? Então, eu tenho diferentes tipos de dados que podem ser armazenados em diferentes variáveis, né? Que podem armazenar esses dados. Nossa, ficou redundante, né? Mandei mal aqui na dicção da parada, mas tudo bem. E esses tipos de dados, você pode executar neles diferentes ações, né? Que vão gerar diferentes resultados baseados nos tipos de dados diferentes, tá? Que foi basicamente o que eu fiz aqui, só que de forma um pouco mais descomplicada, né? Então eu somei, deu uma coisa diferente do que eu fazia lá, uma soma de inteiro, né? E a gente vai estar explorando isso nos próximos vídeos aí, tá? Então acho que deu pra entender. Foi um pouco claro, né? Um pouco, só um pouco. Se vocês quiserem que eu seja um pouco mais claro, eu recomendo muito que vocês assistam lá o vídeo da minha aulinha lá de Python lá na SEC, que eu acho que ficou bem didático, tá? E acho que vai dar pra tirar proveito dessas informações aí ao longo da vida de vocês, tá? Então tratem com carinho, tá? Eu também tô tratando com carinho aqui, gravando 11 horas da noite. Eu tô reiterando isso que, pô, 11 horas da noite é muito tarde, tá? Mas tudo bem. Então valeu, pessoal. Um abraço a todos aí e bons estudos, tá?